e agora pede por deixar passar impunemente. Atente, nossas diferenças colidem na mesma constituinte. Feito você, também sou gente. Da minha força não duvide, se ligue, me respeite. Boa noite a todas, todos. Aqui. Eu sou Lucas de Matos, poeta, comunicador, criador de conteúdo literário, sou aqui de Salvador. E hoje estamos aqui na LBM, eu adoro, amo livraria, para festejar esse dia simbólico, que é o dia do orgulho LGBTQIA+. Mas a gente é resistência, entendeu? E fazendo jus à data, que foi a data que marca a Revolução de Stonewall, que aconteceu em Nova York. A gente celebra os 53 anos dessa grande revolução que teve seus impactos mundiais de diferentes perspectivas, mas a luta, né, em relação à LGBTfobia, ela vem de muito tempo atrás. E de lá para cá as pessoas vêm procurando formas da gente enfatizar a nossa cidadania, os nossos direitos, a nossa liberdade de ser, de existir e de celebrar quem nós somos. E uma delas é a literatura. Por isso que a gente faz esse bate-papo orgulhoso com esses escritores e escritoras já publicados, já conhecidos na cena de Salvador, pessoas que são referências para a comunidade LGBTQIA+. E temos aqui a Adriana Lippe. Eu vou fazer assim a dinâmica. Eu vou começar seguindo as letrinhas da sigla, e aí faço perguntas para cada um e depois abro para o público. Pode ser? Então vamos começar com lá da favela, publicou Guarda-Versos e é organizadora do Sarau Erótica, que culminou no lançamento do Erótica Versos Lésbicos, que erroneamente a gente não tem nenhuma aqui na mesa para apresentar, mas ela trouxe. Muito bem. Então eu já queria começar te perguntando, né? Por que criar uma coletânea? Essa coletânea teve uma chamada para mulheres LGBTs participarem dos poemas. Se eu não me engano, eram 30 poemas no início, e depois de receberem tantos poemas brilhantes, elas abriram para 80, né, poetas. Então queria saber por que criar, né, uma coletânea com essa temática, com essas mulheres, e como foi o processo de criação dessa coletânea. Olá, olha, esse não é LGBTfóbico não, viu? Boa noite, gente. Primeiramente quero agradecer a LDM, na pessoa do DEC, que fez esse convite para a gente estar aqui, esse dia que é tão simbólico, né, do orgulho LGBTQIA+. E dizer que é muito bom estar pessoalmente com vocês. Lorena, que eu não conhecia, a gente se conheceu assim bem rapidamente. Deco também, Lucas, que já é... Se disser que enjoa ninguém, a gente vai ter uma ADR depois da música. Jamais. Como é que enjoa uma pessoa dessa? E aí, gente, a ideia de criar a coletânea surgiu a partir do Sarau Erótica, né? Que era um sarau que eu comecei no auge da pandemia, em julho, agosto de 2020, quando a gente estava no momento mais isolado. E aí a gente que estava solteira na época, ficava com as inspirações poéticas e eróticas à flor da pele, mas não tinha onde colocar para fora. E aí eu criei o Sarau Erótica, Dani Weiner, que é a outra organizadora, né, também é uma das donas da editora Caças Imperiais, me fez o convite de escrever um livro em prosa. Eu que sempre escrevi em poesia, ela me convidou para escrever em prosa e eu não consegui passar na terceira linha. E aí, dentro do Sarau Erótica, que surgiam poemas tão potentes, eu tive a ideia de falar com o Dani pra gente fazer uma coletânea de poemas lesberóticos. Por que lesberótico? Porque a gente, quando procurava uma referência, não tinha.
Eu pensei que escrever um livro só meu, se eu posso ter um livro com várias outras poetas. E aí Dani veio com a ideia de fazer uma chamada nacional para 30 poetas. Só que vieram textos tão bons, tão diferentes um do outro, com qualidades tão boas, que a gente falou, não tem como excluir ninguém. Né? E até os textos que a gente dizia assim, esse texto tem outros textos que falam da mesma temática, mas a forma que ele dizia era tão íntimo, tão específica, que não tem como excluir nenhum, e a gente resolveu, então, vamos assumir e vamos fazer um livro que contemple as 80 poetas, né, que contemple todas essas narrativas, porque esse livro é uma coletânea não só de poemas eróticos, mas é uma coletânea de poemas que traduzem o que é que está sendo escrito e produzido de poesia lesbo-erótica no Brasil. E não tinha como deixar ninguém de fora. E quem comprar o livro, quem já leu, vai entender do que é que eu estou falando. A gente fala nele sobre dores, mas também fala sobre amor, fala sobre sexualidade, fala sobre território, sobre vivências indígenas, sobre vivências não monogâmicas, sobre as mais diversas vivências e narrativas que estão sendo vivenciadas na atualidade por mulheres lésbicas, bissexuais e pessoas também não binárias que estão nesse livro. E no prefácio do livro, a Dani até faz uma recomendação: leia esse livro degustando cada poesia. Eu confesso que eu não consegui, eu li assim, vrá, porque é uma mais intensa que a outra e de fato tem essa amplitude de diversidades, de gostos, de existências, né, de subjetividades. Acho que esse é o grande... E também a questão como o dedo que escreve a poesia, como ele também está presente nesse afeto. Eu até vou falar disso na resenha que eu vou fazer do livro, que vai sair na minha coluna no portal Guia Negro. E uma outra coisa que eu queria saber de você, Dri, com o passar do tempo a gente vem observando que certos tabus em relação à sexualidade das mulheres vêm sendo quebrados. Aí temos um grande caminho a percorrer em relação a isso, principalmente dados os últimos acontecimentos que não quero nem mencionar aqui. Mas, por exemplo, em 1985, Leci Brandão, que foi a primeira artista da MPB a falar com naturalidade sobre a questão homoafetiva, ela cantava, né? Mas no meio do sol ou sob a minha lua, nós já andamos de mãos dadas no meio da rua, já assumimos de mãos dadas no meio da rua. Em 2022 a gente tem essa coletânea que também fala sobre esse afeto, né, entre mulheres e tudo mais. Você acha que ainda é subversivo falar sobre o afeto entre mulheres ou é algo que cada vez está se normalizando na sociedade? Eu acho que a história não é algo cíclico, né? Então, às vezes, coisas que na década de 80 as pessoas faziam com naturalidade, aí passa um tempo, vira um tabu e depois volta a ser feito novamente. Como, por exemplo, tem gente que fala assim, porque na década de 80, 90 a gente fazia topless no Porto da Barra e era normal, e de repente não é mais, agora é crime, é atentado ao pudor. Então, a mesma coisa essa coletânea, né? Para alguns grupos de pessoas é subversivo, não sei o que, falam um monte de besteira, mas para outra parcela da população é nossa vivência. Então, o subversivo ou não, eu tenho entendido que cada vez mais depende muito de que parte, de qual o lado da história que está sendo visto e olhado, né? Porque pautas que a gente acha que já foram superadas, de repente vai lá e volta uma lei, volta um doido aí, um conservador maluco que vai lá e diz que quer impor aquilo ali como a regra e qualquer coisa que fuja daquilo é subversivo. Então, eu acho que na minha vida, na minha vivência, na vivência da gente, aqui não é subversivo, é a nossa vivência. Se a nossa vivência é tida como subversiva, que seja. Nossa, sobre isso aí. Vamos agora para ele, mais falado, Decolipe, que é soteropolitano, ator, escritor, produtor de conteúdo no projeto literário Primeira Orelha. Confesso que na primeira vez que eu falar isso eu embolei um pouco, não foi dele. Primeira Orelha. Falando sobre literatura infantil e infanto-juvenil e que tem representatividade LGBTQIA+. É autor de Meus Pais e Eu e também integra o livro Vozes Nordestinas. Além desses livros, você lançou o Brincoder de Pepe. É assim que se fala, o Brincoder de Pepe, né? Que se trata de uma criança que tem o superpoder de brincar, de escolher seus brinquedos, uma criança sem gênero, que tem duas mães. E eu então queria saber de você
que nesse contexto, né, que as pessoas demonizam tanto falar sobre gênero em relação às crianças, sobre sexualidade, que são temas tão importantes para que elas se empoderem, para que elas saibam, né, quais caminhos elas têm de ter de orientação. Como foi escrever esse livro e como tem sido a recepção não apenas das crianças, mas dos pais e mães que também leem esse livro, que eu acredito que é um livro para a família inteira, né? Boa noite. Eu acredito que, na verdade, todos os livros eles acabam dialogando com todas as pessoas, né? E aí, tratar a literatura infantil como algo apenas para criança e tornar aquilo ali nunca é, né? Porque se você vai comprar um livro, a pessoa que está comprando o livro vai fazer um filtro para decidir o que a criança vai ler. Então, quando eu penso Pepe, eu penso numa criança em talvez um alter ego meu, talvez uma criança que eu quisesse ter sido, onde eu tinha que brincar das coisas escondidas, porque isso daqui é de menino, isso daqui é de menina, e tanto se falam sobre sexualização das crianças, né? A sexualização ela só parte quando a gente inclui a pauta LGBT. Mas quando você diz que isso é de menino, isso é de menino, você sexualiza. Então, assim, não há como você vir me dizer que, não, a cor X é isso, a cor Y é aquilo, você está sexualizando. Então, por que não naturalizar essas existências para que a gente não fique com essa lacuna tão grande, né, de 14, 15 anos, para poder começar a se perceber, a se entender e a saber o que é que você é, o que você deixa de ser. Então, através da brincadeira, eu acredito muito nisso. Dessa liberdade que a criança precisa ter, para escolher, ela chegar aqui, pegar qualquer livro, e pegar um livro de boneca, e pegar um livro de carrinho, e pegar o que ela quiser. Então, Pepe acaba sendo esse desafio, né, que é tão engraçado que quando eu pensei assim em pautas para falar de Pepe, eu pensava só nessa sexualização do brinquedo. E foi engraçado que quando eu conversei com o Renato Cordeiro, a coisa que ele pontuou assim mais em cima foi Pepe ter duas mães. Acho que sim. Porque elas se desentenderam, porque todo mundo se desentende. Sabe, tipo assim, não tem nada a ver. Porque se eu e Esteban, a gente é um casal, e a gente se desentende, tem que ser alguma coisa sobre a nossa sexualidade, e não sobre um trabalho que a gente está cansado e se desentendeu porque um não estava entendendo o outro, sabe? Então, Pepe tem sido esse desafio. Eu acho que ainda tem muito, né, para galgar aí. É um livro que eu, de início, eu fiquei com muita pressa, porque eu fiz, gente, eu quero que todo mundo veja, eu quero que todo mundo veja, mas é aquela coisa, né? Nunca é todo mundo ver quando se trata de uma criança, né? Ainda mais sendo de uma família homoafetiva. Então, eu acho que o maior desafio, de fato, é fazer com que as pessoas responsáveis por essas crianças, elas leiam e falem assim, não, aqui tá tudo de boa, não tem problema nenhum. Meu filho, minha filha, lê, sabe? Então, eu acho que o maior desafio da literatura infantil é que a gente conseguir atingir esse público de forma em que é urgente isso. É urgente, eu acredito que todo mundo aqui carrega alguma coisa de uma infância e que faltou, ficou a lacuna, sabe? A lacuna fica ali. Eu cresci sem referência nenhuma, minha referência era Jorge Lafon, sabe? Então, assim, era a única referência que eu tinha. E onde é que tá? Onde é que estão essas referências para que a gente consiga... E se você, não, é muito difícil, não sei, compra um livro de arte. Bora aqui conversar aqui e ler, para a gente conversar sobre isso, porque a literatura tem esse poder de entrar na casa. Tem esse poder de sentar e, se a criança questionar, você falar. Já está ali escrito o que você não queria falar. Então, eu acho que o Pepe vai começar a desbravar aí esse universo. Eu espero que Pepe seja aí a mensagem por todo mundo, que Pepe é muito fofo. Também, só pela ilustração da capa a gente já fica apaixonado por Pepe, né? É muito fofinho mesmo. E você até compartilhou o processo de criação no seu Instagram, eu achei bem interessante, né? Como o Pepe ficou diferenciado, mas continua fofo igual. E no Vozes Nordestinas é interessante observar que você fala nesse livro infantil sobre a questão de gênero em relação à criança. E no Vozes Nordestinas
a sexualidade a partir de uma pessoa que já está na terceira idade, né? Uma mulher negra. Então, Vozes Nordestinas, a história deles chama-se O Vale Encantado, que trata sobre a história de Sol, que é uma mulher na terceira idade, uma mulher negra, que viaja para o Vale do Capão, e lá ela tem essa descoberta de uma possível bissexualidade ou lesbianidade, não sei dizer, mas se apaixona por uma mulher. E eu queria saber como é passear por essas duas experiências, né? De falar da perspectiva infantil e no outro polo oposto falar da perspectiva da pessoa idosa. Eu acho que Sol foi um dos maiores desafios assim para mim, porque por ser uma mulher, por mais que a gente tenha a liberdade de criar, mas é uma mulher, é um outro momento de vida, não dialoga com nada do meu universo, além do próprio Vale do Capão, que é a única coisa na história que dialoga com o meu universo. De resto, nada dialoga. Então, eu acredito na sexualidade fluida. Então, assim, eu acho que não há um tempo, não há assim, eu acordei e vou ser isso daqui para sempre. Eu acho que há tempo aí de sobra para que a gente possa viver experiências e possivelmente se descubra ou se perceba uma outra coisa que nunca imaginou ser, que é a Casa de Sol. Então, quando eu pego essa personagem, quando ela aparece para mim e ela tá nesse momento em ter, por exemplo, um personagem que é um neto, que é um menino trans. Então, assim, são vivências que para mim eu ficava com muita sensibilidade, porque é aquela coisa, né? A gente escreve, mas sempre vai ter alguém que vai falar alguma coisa e isso dá essa segurada. Mas ambas as histórias, elas são a de Pepe, ela é uma história em que ela dialoga com um universo de brincadeira e de descoberta de ser criança. E a de Sol, ela trata essa sexualidade em primeira mão, né, em primeiro plano, mas que tem uma cena que é erótica. Eu nunca escrevi nada erótico na minha vida. Eu fiquei, meu Deus do céu, será que alguém vai gostar disso, gente? Não é seu caso, hein, Adriele? Adriele, por favor, leia. Porque eu fiquei assim, gente, será? Mas é sempre um desafio. Eu acho que escrever é sempre um desafio. Então, essas duas histórias, elas se passam em momentos diferentes, mas todas as duas têm sempre alguma coisinha que é minha ali, que tem um pouquinho de segurança para poder falar. Eu acho que é isso. Sim, essa cena que você narrou, ela é bem bonita, bem, acho que seguiu um erótico, mas mais na visão assim da paixão, do afã e também da descoberta, que apesar de ser duas pessoas idosas, para uma é uma descoberta, então é uma coisa quase que juvenil para ela, né? Então isso é muito interessante, essa perspectiva. E no Vozes Nordestinas também temos outra escritora, que é do meu lado, Lorena Ribeiro, que é soteropolitana, doutoranda em Língua e Cultura pela UFBA, idealizadora dos projetos Passos Entre Linhas, fez um vídeo lindíssimo de divulgação pra gente, quero agradecer aqui, com a sua bolsa belíssima, com a bandeira Be Yes, e ela também é idealizadora do projeto Lino Bahia e co-idealizadora do projeto de escuta criativa Entre Escritas. Tem publicado o livro infantil O Divertido Glossário de Jana e integra o Vozes Nordestinas. Bom, assim como eu, você faz parte da letra B, que eu sempre faço uma piada que já está quase a piada do Tiro Pavê, que a letra B não é Beyoncé e nem biscoito, entendeu? É bissexual. Adoro, todo lugar que eu vou faço a piada. E eu queria saber se você teve alguma referência literária de pessoa bissexual que foi uma inspiração na sua escrita. E além disso, como ou se você usa a sua literatura para desconstruir alguns mitos acerca da bissexualidade. A gente sabe que tem vários, então eu queria ouvir um pouco disso de você. Vamos lá. Boa noite, todo mundo. Ai, perguntas difíceis. Então, acredito que sim, acredito que as leituras que eu tenho feito de escritoras bissexuais tenham influenciado, sim, as minhas escritas, principalmente a Olivia Pilar, que tem vários contos, né, na Amazon maravilhosos, e no conto do Vozes Nordestinas, principalmente a Monique Malcher, que é também incrível, né? Ela...
Eu li só uma linha dela, mas eu posso dizer que admiro ela demais. E ela inspirou a história do Tinder. Você vai fazer pergunta sobre isso? Eu já estou adiantando aqui. Pronto, a Monique postou no Twitter uma vez que ela tava de paquera com alguém no Tinder. E aí a pessoa do nada bloqueou ela e parou de responder. E quando ela foi questionar, a pessoa tinha deixado uma mensagem dizendo que ela era uma fake, que é absurdo, que estava pegando foto de pessoa famosa e colocando no Tinder e não sei o que. Tipo, era ela mesma conversando. E a menina era super fã dela e ficou revoltada, achando que tinha uma estranha pegando uma foto da Monique e colocando, né? E colocando no Tinder pra fingir que era a Monique. Eu fiz, não, gente, eu tenho que escrever uma história baseada nisso. E a Monique é uma escritora bi, ela fala muito sobre isso também nas redes sociais e tal, então eu acredito que essas experiências dessas mulheres tenham influenciado, sim, as histórias sobre usar a literatura para desmistificar. Eu acredito que inconscientemente eu esteja fazendo isso porque eu só parei para pensar nisso agora, mas realmente, tipo, no Vozes Nordestinas, a personagem principal namorou um cara não binário, uma pessoa não binária, oh, meu Deus, desculpa. Namorou uma pessoa não binária, tem a outra personagem, né, a Aziza, que foi casada com um cara e tá com uma moça agora e tem um filho, o filho lida muito bem com isso. Eu tô contando várias histórias, a gente conta, enfim. Mas eu acredito que inconscientemente eu tenha escrito, sim, para poder desmistificar essas questões. Lira Queiroz, que é uma pessoa também não binária, que está no Vozes Nordestinas, falou que ficou muito emocionada quando leu o conto de Deco, que tem uma pessoa trans, quando leu o meu conto que tem essa pessoa não binária. E eu só me toquei que, verdade, alguém pode ler isso aqui e se ver aqui quando Lira falou comigo. Eu fiquei bem feliz e agora que você falou, tive outra percepção sobre a minha escrita. Então, É engraçado, quando eu falo de nossa escrita, a gente vai tendo acesso a outras narrativas, a outras camadas que a gente nem pensa, né? E eu identifiquei isso no seu texto. Então, esse texto chama-se Eixo de Amar, né? E é interessante observar que você traz os marcadores de territorialidade, né? São pessoas de Salvador, de Aracaju, que falam mesmo gírias de sua terra, mas também que é o outro marcador, o identitário, que são pessoas negras, né? Nós temos muitos poetas, Marcelo Ricardo, Adriano Carmo, e eu também faço isso na minha escrita, que é demarcar essa questão da identidade. Então queria que você falasse um pouco sobre a importância dessa marcação identitária, já que a gente sabe que no eixo LGBT há especificidades em relação às pessoas negras, né? Principalmente do ponto de vista da questão de objetificação, né? Preterimento e tantas outras questões que nem cabem nesses textos, que na verdade são textos de amor, celebração, que é bom também, porque a gente precisa falar sobre essas narrativas. Então eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Então, para mim, ter esses personagens negros nas histórias é muito importante, porque eu não tive, como o Deco não teve, né, referência, eu também não tive referência quando eu era mais jovem de escritores e personagens negros. Então eu escrevo pensando que esses personagens podem inspirar outras pessoas. Jana mesmo, por exemplo, fiz questão de pedir a Késia para fazer Jana com a cor da pele mais pigmentada, para que as crianças de pele mais escura se identificassem com ela, porque a gente tem muitos livros infantis com personagens negros, mas poucos são com a pele mais pigmentada, e a preocupação era essa. E no conto, né, nos contos que eu já escrevi, também tem essa... Primeiro que eu sou uma mulher negra, então eu gostaria de me ver também nessas histórias, então eu escrevo personagens negros por conta disso. E, como eu estava falando, eu não tive essas referências, e quando eu criei o Passos Entre Linhas, que eu comecei a conhecer escritores negros e ler histórias com personagens negros, eu me identifiquei e isso mudou minha vida. A Rafa tá aqui para poder
tá de prova, que a gente já, eu citei seu nome porque a gente já conversou bastante sobre isso. Eu mudei muito desde que eu comecei a ler literatura produzida por pessoas negras, porque se você se vê pertencente a comunidades que você não tinha noção de que você poderia fazer parte. Eu, por exemplo, não me considerava escritora. Eu fazia, eu escrevo umas coisas aí, mas não sou escritora. Mas Valdec Almeida foi uma das pessoas que mais me incentivou. É um poeta baiano também, incrível. Ele foi uma das pessoas que mais me incentivou a validar isso. Inclusive, o primeiro livro que eu tive em publicação foi por incentivo de Valdec. Ele falou, não, manda para edital. Aí eu, não vai dar, não sei o que, não é bom o texto. Ele manda para edital sim, que você é escritora, não, você já tem, não sei o que. Mandei, passei, aí foi a minha primeira publicação em coletânea. Foi muito massa. Então é isso, eu acho que é muito importante ter essa representatividade positiva. E como você percebeu, né, tornar a questão do não é nem baianês, o soteropolitanês. A gente tem uma coisa muito característica de Salvador. O soteropolitanês. O conto Pétala, da Olivia. É muito lindo, chorei pra caramba. Qual livro? Tá na Amazon. É um conto, tá na Amazon. Gente, eu chorei muito. E é uma mulher negra que se interessa por outra mulher negra. E ela se identifica como bissexual. Mesmo sem ter tido uma relação, né, com outra mulher ainda e tal. Velho, quando eu li isso, eu chorei. E aí eu fui falar. E é massa ler autores nacionais, porque você pode chegar no Instagram e... Ai, meu Deus, você não fez o teste. E foi isso que eu fiz. Então, é isso. Eu me estendi, mas é isso. Eu fico emocionada com isso. E é como dizem, né? A representatividade importa. E sobretudo nas nossas escritas, né? Que bom que você pontua e demarca isso na sua. E vamos agora para ele, que está aqui ao meu lado. Esteban Rodrigues, homem trans, negro do subúrbio de Salvador. Autor das obras Sal Agosto, Com Mãos Atadas e Como Quem Pisa em Ovos. Eu adorei esse título para te falar. Integrante das coletâneas Poemas de Amor e Guerra, Corpos Transitórios e Transmasculinidades Negras, graduando em Letras Vernáculas com Língua Estrangeira Moderna, e pesquisador, escritor, produtor, multiartista, professor, que falta o ar para falar esse currículo. E além disso, é diretor cultural do Mister Brasil Trans e integrante dos coletivos Transpoetas e CATES. Em qual momento você vive, você respira, quer tanta coisa, quer ser Esteban, vai estudar. Ai, modesto. Eu aprendi a falar através da agulha, o injetar do cipionato de testosterona em toda a sua oleosidade. Formava letras, sílabas, palavras, textos de áudios graves. Hoje, falar é liberdade e o ego da minha poesia é a minha própria existência. Trechos de um dos seus poemas. Então, queria saber se palmas para esse poema belíssimo. E realmente é emocionante, bem forte mesmo, quando eu li alguns poemas seus que estavam na internet. E esse foi o que mais me chamou a atenção. Em segundo lugar, aquele também de Queimaram o Belo, muito forte. E aí eu acredito que a literatura foi muito fortalecedora para você nesse processo de caminhada e de transição. Estou correto? Tá ligado? Tá, sim. Então, inclusive também até ontem, quando você estava de lado,
Eu acho que quando eu penso em literatura, todo mundo fala aqui que é pensar referência, sabe? Quando a gente não tem referência, a gente não consegue se ver dentro de um espaço social. Então, ser uma criança trans, por exemplo, tem um poema meu que eu falo do dia, eu publiquei no Dia das Crianças, inclusive, que eu era só um menino dentro da minha cabana do culto, que eu tinha lá. Era o mais de menino que eu tinha em casa. Então lá dentro eu era quem eu quisesse, sabe? E eu tive que, dia a dia, ir me tornando uma referência de que aquilo era possível. Quando eu comecei a escrever, o primeiro poema que eu escrevi, eu já escrevi como Esteban, porque eu fiz, não, nesse lugar da literatura eu posso criar um personagem. Então o Esteban já existia antes de eu saber que ele existia, ele já era um personagem. E aí quando eu me coloquei enquanto pessoa trans, eu fiz, não tem outro nome, vou colocar aqui também. Eu já estou aqui, eu já estou falando sobre mim, eu já estou criando narrativas do que eu quero estar, de como eu quero estar. Então eu acho que esse nome já sou mais eu do que eu achei que eu era, na verdade. Então a literatura meio que abriu essa possibilidade de eu conseguir me ver. Muito mais do que o espelho, inclusive, que é o clichê das pessoas que é não se ver naquele espelho. E aí eu falo muito sobre essa noção de, por exemplo, disforia com o próprio corpo. Eu sempre fui muito tranquilo com o meu corpo, inclusive sou bem afeminado até hoje, então tudo bem pra mim. Só que era a identificação do outro sobre mim, sabe? Não de mim. Eu conseguia me ver ali se eu estivesse sozinho. E eu consigo me ver eu, Esteban. E aí quando o outro chegava até mim e falava, não, ela aí, sabe? Dava aquele, como é que eu vou lidar com isso? E aí a literatura meio que abriu essa porta para eu falar, existe essa possibilidade. Só que quando a gente não tem referência na literatura, quem é que a gente vai ler para comprovar que existe essa possibilidade? Sabe? E é uma coisa que eu falo muito, porque conversa com o Teco, assim, de que a gente precisa escrever para quem vem depois da gente. Porque se a gente não teve essa referência, a gente precisa criar essa referência. A gente precisa criar literatura infantil juvenil LGBT para que crianças LGBT saibam que elas também estão na literatura. Elas também são representadas. Pessoas trans, pessoas negras, lésbicas, bissexuais precisam estar na literatura. Então eu acho que é meio que a porta de entrada segura que a gente tem, sabe? Que a gente está ali naquele universo. E pode existir, tá tudo bem, é a gente e a gente naquele momento. Perfeito. E eu acredito também que para muitas pessoas trans, você já consiga ser essa referência. Você recebe esse feedback das pessoas que leem suas obras, se sentem identificadas, se sentem tocadas, porque você está falando a sua história, mas também é a história delas e deles, né? Então, como é isso para você? Como você recebe esse feedback das pessoas que acessam a sua obra? Uma coisa que eu falo muito é que em qualquer aspecto social que a gente se coloca, a gente nunca pode se colocar sozinho. Porque se a gente fala de social, a gente está falando de um corpo geral, a gente está falando de unidade, sabe? E aí, o maior momento que eu tive de comprovação de que eu realmente tinha me tornado uma referência, é que até o momento eu falava, não, eu escrevo poesia, sabe? É um espaço que eu tenho aqui, sou tímido, não falo tanto, vou escrever, tá tudo bem. E aí, para fazer a mastectomia no ano passado, eu vendi o Com Mãos Atadas e Coloquei Piercing em Ovos. E aí a pessoa, por toda a renda que entrou com a venda dos livros, foi para a realização da cirurgia, que foi mais de 10 mil reais. E eu consegui em um mês e meio o valor da cirurgia, porque tipo, tinha gente que comprava o livro e dava R$1.000, R$2.000. Eu ficava, gente, o que é que está acontecendo? Quem tem esse dinheiro assim na conta, sabe? E aí... Axé. Sim. E aí... Nesse momento também, não só de movimentação, que eu vi que as pessoas estavam se movimentando por algo que até o momento era só sobre mim, eu percebi que não era só sobre mim. Tipo, eu consegui afetar as pessoas com aquilo de que era uma realização que até o momento eu achava que era pessoal, sabe? E aí eu conheci muita gente chegou até mim por causa dessa movimentação, e duas das pessoas que eu tenho mais carinho até hoje, na verdade, são as mães de duas crianças trans, dois menininhos trans, um tem 6 anos e um tem 12. E aí eles falaram, tipo, não, porque ele quis muito ver seu texto, porque alguém falou na escola. Como assim, estão falando de meu livro na escola, gente? Por que estão falando de meu livro na escola? E aí, tanto que um deles é daqui de Sergipe, eu tô pra ir lá no final do ano, então, tipo, eu vejo que eu me tornei uma referência não só na literatura, mas pra crianças trans. Uma referência que eu não tive, na verdade, eu tive uma referência enquanto criança trans, que eu não sabia que era referência, na verdade. Porque criança tem aquela inocência, que é meio sem noção às vezes, sabe? E aí eu lembro que a primeira pessoa trans que eu vi na vida foi Léo Crete.
eu sempre morei no subúrbio, em Piripiri, e tinha uma marcha lá, minha prima tá ali, tipo, a gente ficava na varanda de casa, que era bem na praça, e ficava o trio. E uma vez ela parou lá em casa, e aí eu só virei pra ela assim, pensei, como é que faz pra virar de um pro outro? Do nada, na cara da mulher. Mas, tipo, foi a primeira vez que eu senti que era possível, sabe? Eu lembro que eu era pequeno. E aí depois, hoje ela olha pra mim e nem sabe que sou eu, né? Eu traumatizei a mulher. Transfobia, tô aqui. Queria mostrar ela. Mas foi a única referência que eu tive na infância. Então eu acho que o que a gente está fazendo hoje é mais que se tornar algo pro presente, mas historicidade mesmo, sabe? É visar o futuro, como a gente não conseguiu de forma tão assertiva. Exato. A Kamala Harris fala que a mãe dela sempre dizia a ela: sempre seja vanguardista, mas assegure que você nunca seja a única, né? Mesmo que você seja a primeira, assegure que você nunca seja a única. Então acho que todos nós aqui contribuímos para esse processo. E agora eu queria fazer uma pergunta geral. Queria que vocês dissessem, né, qual a importância da gente fazer literatura LGBT, essa literatura que tem mesmo identidade, tem uma marcação, se orgulha de falar disso e acha que é necessário enfatizar esse assunto. E qual, essa você já respondeu, mas qual livro e escritor LGBT vocês recomendariam? Essa você já respondeu, mas se quiser responder de novo, não tem problema. Pode começar você, Deco. Eu participei de uma matéria com o Esteban, e aí eu acho que a jornalista fez a mesma pergunta pra gente, eram 4 pessoas, 5 pessoas, não sei. Não acredito, ela conversou comigo antes e me imitou. E ela fez a mesma pergunta para todo mundo, e é engraçado como está esse discurso de não existe literatura LGBT. Sim, gente, eu também sei que não existe literatura LGBT. Mas eu acredito que nesse momento a gente está ganhando essa luz para que a gente chegue numa livraria e veja aonde que a gente vai poder encontrar logo de diversos gêneros. Então esse é o momento de demarcação, é o momento da gente sair daqui, porque se eu for pegar meus pais e eu e colocar ali no meio de todo mundo, a probabilidade de Ana Fátima, Marcos Cagé, qualquer outra pessoa que não faz esse recorte seja vendida no meu, sabe? Que é ótimo, que é excelente, mas que se nesse momento não tiver ali demarcado, talvez a gente não consiga chegar nessas pessoas, tipo assim, não, quando eu quero uma história que fale de adoção tardia. Chega para o livreiro e pergunta, ninguém vai saber, gente. Ninguém vai saber. Se você tem uma demarcação onde você está ali, se você está ali direitinho, dentro daquela estante, fica muito mais fácil de você olhar um monte de gente que está produzindo, de diversos gêneros. Então, aí os meninos estavam tipo assim, não, eu escrevo porque eu escrevo, eu também escrevo porque eu escrevo. Eu acho que nesse momento é essa luz que está jogando pra gente, que está abrindo portas quando a gente está dentro de uma livraria, falando sobre nossas produções, enquanto pessoas LGBTs produzindo literatura, independente de qualquer coisa, sabe? Então, eu acredito muito nessa força desse recorte, nesse momento, em produzir para que a gente crie referências, que a gente pegue, já vou citar, um Vitor Martins, que você pegue 15 dias ali e olhe que Felipe começa a história com Eu Sou Gordo. Felipe, que é um menino gay, que não tem problema nenhum com a sexualidade dele, nem ele, nem a mãe dele, nem a família dele, ninguém tem problema com isso. O problema dele é o corpo. Então, tipo assim, quando a gente pega e percebe que estão acontecendo essas produções, eu acho que é essa referência que a gente acaba criando para que outras pessoas amanhã possam olhar assim e falar, poxa, eu vou ali naquela estante, e aí eu vou ver aqui, esse daqui não parece ser policial, acho que esse daqui talvez seja policial, e olha minha ficha catalográfica. Eu hoje tenho buscado pessoas, eu só tenho lido pessoas se elas forem trans, mas de resto eu não tenho interesse, sabe? Eu não tenho interesse, só infantil, infelizmente a gente não está aí com a mega produção, né? Mas de resto eu prefiro que tenha meu cantinho ali, que eu chegue ali, olho tudo, veja que está precisando de uma outra estante, e de outra estante, e assim a gente vai ganhando muito distante, depois a gente separa, vai lá para Stephen King, vai lá para o outro lado, sabe?
Mas eu acho que no momento é isso, e a referência que eu acho que é um livro fantástico é 15 dias em 5 juros de Mateus. É porque assim, eu vejo muito esse lugar como demarcação, só que eu parto muito do pressuposto da naturalização desses corpos também, sabe? Então, é meio que uma corda bamba, a gente precisa demarcar, mas até que ponto eu quero que peguem um livro meu na prateleira pela capa, sabe? Sem marcar, foi um homem trans que escreveu. Pô, foi um escritor. Então, eu parto muito dessa naturalização a partir de entender também a necessidade de me naturalizar enquanto sujeito escritor. Sabe? Hoje, escritor é minha profissão. E aí, eu fico pensando até onde a gente vai precisar continuar demarcando. Porque o momento atual é um momento de constante luta por visibilidade. Inclusive, por isso a gente está aqui hoje. E aí, será que um dia vai parar de existir esse momento de luta por visibilidade? Se a gente pensa a história, por exemplo, afrodiaspórica, tem quantos anos que eles estão em luta por visibilidade? E aí a gente pensa todo um recorte de hegemonia, de cis-heteronormatividade, e sempre vai colocar a gente como esse outro. E aí esse outro com a maiúsculo mesmo, sabe? O estranho. O que precisa ter um lugar separado, o que precisa falar sobre si, o que precisa afirmar quem é o tempo inteiro. Então, não sei, tipo, não com mãos atadas e como quem pisa em ovos, eu propositalmente falo sobre transgeneridade de uma perspectiva cansada. Eu falo que eu tô cansado o tempo inteiro. E eu tô cansado não é de ser trans, eu tô cansado de trabalhar, eu tô cansado de estudar o tempo inteiro, eu tô cansado da galera falando de mim o tempo inteiro. Então, é desse lugar da naturalização que eu falo, de eu poder só falar que eu tô cansado. Como é o nome da Clarice Lispector fala do livro inteiro que ela matou uma barata. Você acabou de bocar até essa liberdade de falar o livro inteiro que eu matei uma barata. Eu não tenho. Mas eu acho que é muito desse lugar hoje, sabe? Que é necessário demarcar. E eu tô lutando pela demarcação para precisar não mais demarcar, sabe? É nisso aí que eu tô. E eu acho que para indicar, eu sou caderninho, eu fico caderninho. Tem uma autora que eu sou realmente... Tudo que ela publica eu falo, quero, e aí eu compro 2. Não tem necessidade, eu só tenho 2 horas. Eu compro 2. Que é Kika Sena. É uma mulher trans do Acre, lésbica, negra, mãe. Então, tipo, Kika é tudo que eu falo assim, vai, o mundo é seu. E aí, sério, a escrita dela é incrível, Periférica é um livro incrível. Que fala sobre como ela se coloca, não enquanto transvesti gênero, mas enquanto sereia no mundo. Que ela tira essa ideia do aberracionismo e ela traz a ideia do ser místico mágico, sabe? Então, realmente, minha referência hoje e sempre, assim, para indicação aqui. Se eu for fazer um artigo nesse sentido de literatura, eu vou te citar. Eu adorei essa frase. Estou demarcando para não precisar que haja demarcação. Algo assim que você falou, né? Incrível. Paulina Chiziane, que é uma grande escritora, que foi recente a ganhar o Prêmio Camões, uma mulher negra moçambicana, incrível. Ela fala um pouco disso também, né? Não da questão da sexualidade, mas levando para o viés da negritude. Que os primeiros livros dela, ela fala de amor, de flores e ventos e coisas assim, né? Subjetivas. Mas ela pontua que a partir do momento que você vive numa cultura que ela é subjugada, que ela é minorizada e que ela pode ser esquecida, a sua escrita passa a ser uma escrita militante, porque você precisa ter um arcabouço cultural para que sua gente conheça a sua própria história. Então é mais ou menos nesse sentido que vai também a sua fala. Manda ver, Lore. Eu pensei em tanta coisa aqui enquanto vocês estavam falando, mas eu lembrei do podcast do Quando as Pretas que a gente gravou recentemente, saiu hoje, em homenagem à data de hoje, em que eu falei que tem muita gente que chega nos nossos perfis, acredito que no de Deco, né, que Deco fala muito sobre literatura LGBT, que é mais, comentando, mas você não precisa falar, leia pessoas negras, porque quando eu pego um livro eu não vejo. E não sei o quê. E na verdade é como o Esteban falou, a gente precisa nesse momento bater sim na tecla, demarcar, leia autores LGBTQ+, leiam autores negros,
porque se a gente não enfatiza, esses livros não chegam nas pessoas. Eu leio muito literatura baiana e literatura produzida por pessoas negras e por pessoas LGBTs, porque eu pesquiso e porque eu estou nos ambientes em que essas pessoas estão. Eu me faço estar nesses ambientes. Mas tem pessoas que querem ler literatura com esses recortes, mas que, não sei, não tem esse feeling de pesquisar, tipo, adolescente. Teve uma vez que eu fui fazer uma palestra numa escola, uma palestra online, e aí apresentei o livro de Deco e teve uma criança que comentou: poxa, eu adorei esse livro, pena que minha avó não vai deixar eu ler. Aí eu fiquei sentida nisso. Então, às vezes é isso, né? Não chega nas pessoas porque elas querem até ler, mas é um adolescente que o familiar não deixa, ou é, não sei, um adolescente que viveu num ambiente fechado ali, que agora está saindo e que está descobrindo as coisas agora, e que se não tiver um a importância de escrever e falar sobre esses recortes na literatura é para que chegue a mais pessoas e que mude mais vidas. Deco falou sobre o poder da literatura, eu acredito muito nisso. A literatura, as letras, eu sou das letras, vou puxar essa sardinha pro meu lado. As letras mudam, sim, têm o poder de mudar vidas. E é isso, mudou a minha, acredito que tem esse poder de mudar a vida de muitas pessoas. Para indicação, eu sou bairrista, estava aqui pensando, gente, quem é que eu vou indicar? Quero indicar Alex Simões, que é um poeta incrível, acho que ele está fazendo aniversário hoje até. Então, Alex Simões, incrível. Não vou conseguir não indicar Marcelo Ricardo também, que você citou. Eu iria indicá-lo, amo. Marcelo Ricardo, ele tem uma poesia Bicha Preta que a primeira vez que eu ouvi eu me arrepiei toda, chorei, maravilhoso. E Luísa Queiroz, tá 3 poetas, né? E Luísa Queiroz também, que é uma mulher bi negra, maravilhosa. Indico o livro dela, Girassóis Estendidos, que é lindo. E é isso, se deixar eu fico indicando pessoas a noite toda. Eu amo, ela tem referências mesmo. Ela indica pela mesa, tá entendendo? Ainda só. Vai abrir aqui o erótica. Então, eu tinha 84 agora. Primeiramente, eu indico, né, primeiramente, eu indico os livros que estão aqui na mesa, né? Que eu acho importante a gente ler um dos outros e fortalecer aqui. E tem 2 poetas, escritoras que eu tô lendo bastante, muito apaixonada, que é Maiara Silva, que ela é de Sussuarana, Sarau da Onça. Deixa eu lembrar aqui o nome do livro dela, pra não errar. É isso, gente. Eu esqueço o título do livro, Escrevivências de uma Preta para o Mundo. Maiara Silva. E outro livro que eu tenho lido bastante e acompanhado também a escrita dela pelo Instagram é O Luar Ceia. Está aqui no Erótica. E ela tem um livro sexual. E ela faz um pouco disso que o Esteban falou, né? Ela sai desse lugar do sujeito enquanto construção social e ela fala sobre coisas que de alguma forma tocam a mulher lésbica, que pode tocar de repente uma pessoa que mora no sul, né? Que ela fala sobre tudo, né? O Luar tem uma escrita que eu sou apaixonada. E a terceira indicação, que a gente tem tantas referências boas que é difícil indicar só uma ou duas, é Tatiana Nascimento e o livro Lundu, que é incrível também. Artesanal. Inclusive eu e o guarda-verso. Editorial, né? Sim, pela Padê. E o meu guarda-verso também foi pela Padê. Foi a minha primeira publicação assim, solo. E que eu entendi que eu poderia investir nesse lugar de poeta autopublicada. Né? Eu falo isso para todo mundo, não está conseguindo ir pelas editoras tradicionais, não.
tenta fazer seu livro artesanalmente, busca fazer seu registro e tal, e se joga. Sim, o de Maiara é artesanal. E o de Oluá também. Ou seja, sem querer, eu indiquei 3. Pois bem, eu queria demarcar que aqui entre nós a gente tem uma referência muito importante, que é Marcos Vinícius Rodrigues, que foi nosso professor, meu e de Adriele, no curso de Comunicação e Diversidades. É o imortal da Academia Baiana de Letras. Queria uma salva de palmas para Marcos, que também é referência nossa. Te convido também a responder essa pergunta, Marcos, se você estiver à vontade, se você é muito tímido. Se eu soubesse que você viria ter ensaiado um poema seu que eu adoro, mas eu não tenho de cabeça, só me lembro o verso final: eu não te deixo. E agora eu não vou te deixar calado. Vem cá, Marcos, responda pra gente essa pergunta. Você aceita? Você quer falar daí mesmo? Quer vir pra cá? Quem eu indicaria? Sim. E também da importância da... Eu nasci em 68, me desculpe. A minha referência de escrita gay, não exatamente gay, porque ainda não existia, gay, mas homossexual, foi o André Gide, um escritor francês, prêmio Nobel e tal. Então, foi ele que eu li. E o Cyril Collard também fez muito sucesso nos anos 80 com Noites Felinas, que é uma história real. O Manuel Puig, né, no boom do O Beijo da Mulher-Aranha, a peça, o filme, eu peguei a partir do filme, né, o filme e o livro, né, a peça primeiro no Rio, fez sucesso, a partir do livro, o filme e o livro. E o Caio Fernando de Abreu, por incrível que pareça, não foi uma referência para mim, não, eu li pouco, né? E hoje quem eu indico é Alex Simões, que é muito meu amigo, eu indicaria outra pessoa. E vocês que eu vim conhecer, os que eu por acaso não conheço. Pois é, haja preferência hoje, hein? Queria agora abrir um momento para o público fazer perguntas. Faltou de fato a pergunta, perdão. Brincadeira. Eu fui tão empolgado para falar de Marcos, já fez assim, esquecer de tudo. Brincadeira, viu? Para mim, a importância, né, da referência LGBTQIA+, negra, é justamente a gente criar um lugar seguro. E referências artísticas no geral, para mim, sempre foram um lugar seguro, porque enquanto criança lésbica, enquanto adolescente lésbica, quando eu assistia um filme, eu lia um livro, que livro eu nem achava, né? Mas quando eu, pai, isso aqui tô achando que essas duas já ia criando a fanfic da Xena e tal. E ali pra mim era um lugar seguro, um lugar de acolhimento. Né? E é importante também, como a Lorena falou, a gente ter referências positivas, referências não de dor, mas de uma vivência LGBTQIA mais tranquila. Porque, por exemplo, quando eu imaginava chegar pra minha família e falar, então, eu sou lésbica, namoro com uma mulher, eu só imaginava dor e sofrimento, barraco, expulsão de casa, porque a referência que eu tinha era essa. No entanto, foi um processo totalmente contrário. Isso foi tudo, então tá tudo certo, tudo ok. E, no entanto, só por ter essa referência da lesbianidade, da homossexualidade como algo proibido, que você vai ser expulso de casa, o que eu lia era sempre nesse lugar, o que passava nas novelas era sempre nesse lugar do você ser expulsa de casa, e ter vivências tristes, eu sempre achava que seria aquilo, né? Isso me trouxe muito sofrimento. Então, para mim, o lugar da arte, da literatura em específico, é você trazer um lugar de conforto e referências boas para quem está vivenciando aquilo, para que a vida de outras pessoas, de outras lésbicas, de outras pessoas LGBTs, de pessoas negras, seja menos dolorosa, né? E que elas consigam se enxergar ali, criar narrativas
que não só a narrativa da dor, a narrativa da expulsão, mas a narrativa também do amor, de um amor tranquilo, um amor familiar tranquilo e acolhedor.